Pessoal, hoje a gente tem um dia diferente e especial. A gente, além de fazer uma visita a um apiário, nós vamos fazer a visita ao apiário ainda depois dessa gravação, mas vamos trazer já nesse vídeo informações sobre esse mel maravilhoso que a gente vai trabalhar. Eu vou ensinar para vocês uma receita de pão de mel, rápida, fácil, super barata, muito boa para você pensar em super barata, comparação com receita de pão de mel. E sem ovos, ela não vai ovo na receita. É deliciosa. Serginho comemorando, né, Serginho? Serginho não come ovos. Imagina, gente, na confeitaria quase tudo vai ovo, Serginho não come ovos. Ele não come o que eu produzo aqui nos nossos vídeos. Perdeu ele e ganhou o Turnã em dobro, né? Turnã agradece. Pois é. Então a gente vai fazer um pão de mel sem ovo, rápido de fazer, ele é feito no liquidificador, gente. É receita de minuto, assim, é rápida mesmo. E a gente vai assar e depois rechear, e é maravilhoso. Vamos começar então, primeiro lendo os ingredientes e depois eu apresento para vocês todos os produtos que a gente vai utilizar hoje. A gente vai usar 400 gramas de leite condensado. Se você, aí, assim, a gente tem várias formas de preparar leite condensado, inclusive... Recentemente a gente soltou no canal, e se a gente não soltou vai sair semana que vem, é tipo nesses dias, junto com esse vídeo, a gente vai soltar um especial que a gente gravou sobre doce de leite. A gente ensinou a fazer vários tipos de doce de leite. Se você só tem açúcar em casa, a gente ensinou a fazer doce de leite e não caramelo. A gente ensinou a fazer com a leite condensado cozido na latinha, a gente ensinou a fazer com o leite condensado na panela, como faz doce de leite assim, do leite de vaca, o uruguaio mais escuro, né? Aquele mais saboroso, mais com gosto toffee. Enfim, a gente ensinou vários tipos. E você pode ver como preparar o doce de leite para o recheio do seu pão de mel. Mas aqui eu tenho 400 gramas de doce de leite, beleza? Para o recheio. Esse fomos nós que preparamos. A gente vai utilizar para massa 400 ml de leite aqui no liquidificador, 5 gramas de cravo em pó, 5 gramas de canela em pó e 2 gramas, metade disso, de café solúvel. Eu vou ensinar vocês a medir isso se a gente não tem colher medida nem balança, então eu vou fazer agora a medição direto na colherinha. Vamos usar 200 gramas de mel. Aí é importante que a gente pese, porque o mel é caro, e é importante que seja mel, tá, gente? Não vai ficar o mesmo sabor se a gente não tiver mel. E aí vem a nossa história. Eu vou só terminar os ingredientes e eu conto da história então. 450 gramas de farinha de trigo. É bastante farinha, mesmo assim essa receita é líquida. Quando essa massa é preparada, ela vai para o forno líquida. Lá no forno é que ela vai endurecer, assar, e quando ela assa, ela fica meio borrachuda. É uma massa flexível, que a gente balança assim e ela não quebra. Ela é ótima para manusear. Você consegue cortar pão de mel redondo, coração, sabe? Você consegue vazar a massa para fazer o formato que você quiser do pão de mel depois. Gente, de verdade, a massa é demais. É saborosa, todo mundo gosta e é rápida. Vamos utilizar 10 gramas, uma colher de sopa rasa de bicarbonato de sódio e 24 gramas de pó royal, de fermento químico, tá? Em pó. Não parece, mas aqui tem o dobro. 24 gramas, 10 gramas de bicarbonato. Esses dois agentes são agentes fermentativos, tanto bicarbonato quanto fermento, ok? Muito bem. Lida a receita, a gente pode ir para o nosso papo do dia. Mel é um produto saudável, gostoso, nutritivo, ele é anti-inflamatório, ele tem um monte de benefícios e muitos mais ainda, né? Que os especialistas vão contar pra gente. Mas ó, esse pessoal aqui da Baldoni, eles produzem alguns tipos de mel. Esse é mais difícil de você achar no mercado aí pra você comprar, mas você pode comprar também direto do site deles. Só por causa do tamanho do pote. Mas a gente tem méis, e eu acho que méis é o plural de mel, mel de laranjeira, mel de flores no geral, mel de flores silvestres. Os méis têm sabores diferentes conforme as flores que as abelhas usaram para polinizar, né, que elas foram lá buscar pólen para produzir o mel na colmeia. Então o mel vai ter cor, como vocês olham aqui, ó. Aqui é mais claro, aqui é mais escuro, vai ter cor e sabor diferente. Qualquer um desses méis serve para fazer a nossa receita de hoje, que é o pão de mel, ok? Então, é isso, é rápido, prático, fácil de fazer. O
mel não está pesado, então eu vou pesar ele direto aqui. E a gente vai começar colocando os líquidos da receita, tá? Vai tudo no liquidificador, só o fermento que vai no final. Então eu vou colocar o leite da receita. Esse eu não precisava pesar, né? Só porque eu já pus a balança aqui, deixei. E agora a gente vai colocar, vou zerar a balança e vou colocar, vamos ver quanto vai de mel, 200 gramas de mel. Vou escolher esse orgânico aqui. Que bonito, né? Até para isso, o potinho facilita para o consumo, mas facilita para mim também, ó, para o que eu estou fazendo aqui. 204 gramas. Passei 4 gramas, o que não é problema nenhum, certo? Muito bem. Paninho. 200 gramas de mel. E agora a gente vai... Pronto, agora a gente vai para os outros ingredientes da receita. A gente vai utilizar a farinha, 450 gramas. Caiu um pouquinho em cima do doce de leite, não tem problema. Os agentes fermentativos eu até vou colocar junto, o bicarbonato com o fermento químico, eles vão entrar no final. Então o que que falta? Falta as especiarias e o leite condensado da massa. Ah, eu não separei o leite condensado da massa, sempre, né? Faço dessas. O Fernando vai separar para mim, ele já vai trazer. A gente vai colocar leite condensado. Pessoal, leite condensado da massa, aquela lata lá que eu pedi para você guardar, você guardou? Ixi, Maria. Já comeu? Ai, ai, ai. Pausa nisso pra gente ver onde está. Apareceu, olha só. Você acha graça, né? Eu já tava com o coração saltitando, pulando. E a gente separou a receita, só não tava aqui o pratinho, né? Achei que você não ia dar falta. Tem que passar por essas coisas, né? Gente, canela e cravo é especiaria, isso é a gosto. Eu sugiro 5 gramas de cada, mas eu vou colocar mais de canela do que de cravo. Uma colher dessa, eu vou comparar, tem outra para eu comparar? Não tem aqui. Uma colher dessa é a de café, é aquela colherinha bem pequenininha, quase o tamanho do meu dedo, pequena, de café. Então se você pegar uma colher de café e tirar o excesso, o exagero, ó, você tem 5 gramas. Claro que isso varia, por isso que eu falo para usar a balança. Mas eu sei que às vezes você teve 20 reais que custa essa balança, você conseguiu comprar uma dessa, mas você não tem aquela balança de precisão. E essa aqui, ela pesa de 2 em 2 gramas. Então ela não é precisa mesmo. Então é melhor você usar como referência esse tipo de material, uma colher pequena. Isso aqui, ó, gente, não é 5 gramas, isso aqui é o dobro. A gente fala colher de mãe. Por isso que é sempre um risco quando a gente não pesa e usa outras coisas para medir. Mas ó, uma colher cheia de canela, eu vou colocar um pouco menos do que isso de cravo, tá? Eu vou colocar 5 gramas também, mas eu acho o cravo uma coisa forte, então eu vou colocar bem rasinha, ó. Uma colher bem rasinha de cravo em pó. Cravo é forte demais. Café, a minha receita vai, então aqui é café solúvel. É nesse café mesmo, aquele lá que a gente sabe, ó, de pôr, só que ele é em pó. Hoje em dia tem o granulado e tem o em pó. 2 gramas é metade da colher. Beleza. Agora sim, todos os ingredientes estão aqui, viu que simples? A gente vai bater 1 minutinho só e aí a gente já vai colocar o fermento e colocar numa forma. Eu vou escolher uma assadeira, a gente vai colocar numa assadeira untada, bem untada, com manteiga ou com desmoldante, tá ok? Então vamos lá. Muito bem. Vamos bater então essa massa. Enquanto ela bate, eu vou untar a forma, tá? Gente, a massa tá um pouquinho pesada pro liquidificador. Eu fui dando aquela ajudinha, tirando aqui das laterais.
A massa bateu e agora eu vou colocar o fermento e o bicarbonato. E aí é só despejar na assadeira. Vai assar em forno médio por meia hora. Não vou nem fechar, não tá respingando. Massa batida, olha que bonita, gente. Ai, gente, olha que difícil. E é só isso mesmo. Nossa, pão de mel maravilhoso. Agora vai ao forno. Ele vai assar. Ele deu um limite dessa assadeira, é uma assadeira relativamente grande, então ele rende bastante. Se você quiser fazer ele mais baixinho, pode também. Então poderia fazer em uma assadeira maior ainda que essa. Tá bom? Mas a gente tem também um limite de tamanho do nosso forno, então essa é a assadeira que a gente consegue utilizar. Ou dividir em duas assadeiras menores. 30 minutos, forno médio, 165 graus é o ideal. Bom? Quando estiver pronto, a gente vai se ver. E ela é firme mesmo. Quando ela estiver pronta, você sente que ela está pronta. Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai desenformar aqui. Eu já afastei um pouquinho aqui que ele estava um pouco colado. A gente vai virar e revirar novamente. Agora a gente vai desvirar na tábua. E agora é a parte fácil. Só tirar essa sujeirinha daqui. A gente vai abrir ao meio e vai rechear. Vou pegar a tábua novamente, para usar aqui de apoio. Olha como a massa é flexível, fácil de trabalhar, linda, cheirosíssima. Esse pão de mel é um espetáculo, pessoal. É muito, 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 muito bom. E agora é muito simples. A gente vai colocar aqui o doce de leite e por cima o chocolate. Ele é tão fofo que ele tá um pouco difícil de espalhar, mas é só a gente ir com calma e dá tudo certo. Ai, ai, prontinho. Isso aqui pronto. Eu vou tentar virar com cuidado, mas como eu comentei com vocês, não precisa se preocupar muito, porque ele é bem flexível, ele é bem elástico, sabe? A massa é bem elástica e macia. Pode apertar bem. E agora tá pronto pra gente dar um banho de chocolate. Eu só vou organizar o nosso espaço para isso. Pão de mel, cheiroso, gostoso, delicioso. E agora é só a gente despejar aquele chocolate meio amargo que a gente separou. A gente derreteu. Se você usar cobertura, não precisa fazer choque térmico. Eu tentei fazer um choque térmico na mão, batendo ele, porque eu derreti ele bem, só o suficiente. Eu vou dar um banho nele inteiro e eu vou servir ele com as fatias sem chocolate em volta. Gente, isso não é por acaso, isso é porque eu prefiro assim. Eu acho o pão de mel, o gosto do chocolate, enjoativo. Me parece que ele tira um pouco o sabor do próprio pão de mel. Então eu acho que quando a gente consegue esse resultado de deixar ele sem chocolate nas laterais, é mais gostoso ainda. Então, ó, eu vou jogar aqui. Eu vou deixar agora cristalizar. Todo esse chocolate que escorrer aqui do lado eu vou tirar com a faca, eu vou deixar retinho. Já sabem quem vai comer, né? E aí sim, isso aí. Aí sim, a gente vai cortar em cubinhos e vai provar isso junto. De preferência com um cafezinho. Então, é já já. Muito bem. Pessoal, a nossa casquinha, ó, do pão de mel endureceu completamente. E agora a gente já pode cortar as aparas
e fazer os cortes e cortar as fatias. Vamos ver como vai ficar? Eu vou pegar um prato aqui atrás de mim para pôr de apoio para colocar as aparas. E aí sim a gente começa os cortes. Agora sim, porque esses dois eu quero pôr os nossos pães de mel. Eu vou tirar aqui a casquinha. De um lado ele tá reto, do outro ele não tá tanto. Então nesse aqui eu vou cortar mais maiorzinho, né? Mais larguinho. Vou cortar bem largo. Por quê, Turnã? Isso aqui você acha que vai pra onde? A casquinha vai pra mim, quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Olha, que beleza. Vou fazer agora os cortes laterais. Também. O mínimo necessário, mas ele tem que ficar reto, né? Não adianta nada se ele não ficar. A minha mão é muito quente. Onde eu encosto já tá derretendo o chocolate. A nossa assadeira, ó que beleza, olha que cor linda. A nossa assadeira era de teflon. Eu não prefiro, tá, pessoal? Já que somos sinceros, eu não prefiro assadeiras de... Aqui pode ser bem fininho, né? Assadeiras de teflon, às vezes elas esquentam demais assim, ó, nos cantos, como aqui. Os cantos do nosso pão de mel, mesmo que eu não quisesse tirar para fazer fatias bonitas, para cortar todas iguais, eles estão mais secos que o centro, muito mais secos. Isso tem a ver com quanto aquece o metal, sabe? Então, assim, para algumas coisas o teflon é incrível. Para fritar, assim, para impedir que as coisas grudem. Mas para bolo, essas coisas já não é tão bom. Aqui já tá, a parte de cima tá maior que a de baixo. Então a gente tem que deixar nessa altura, ó. Vou ter que cortar por aqui. Muito bem. Agora, vou continuar com a mão assim, já que vai sujar mesmo. E a gente vai continuar separando em fatias. Eu vou fazer aqui, vou fazer uma marca. Devia ter feito ao meio, né? Mas acho que não vai dar ao meio. Ele vai dar ímpar. Mesmo assim não vai dar. Vai sobrar aqui. Eu vou cortar do tamanho que fique bonito para mostrar para vocês, mas vai sobrar uma borda aqui. Beleza? Esse aqui vai ser o último que eu vou cortar. Eu vou apoiar ele aqui. Turnã, eu vou pedir para você um Perfex úmido para eu ir limpando a faca. Porque o que é importante quando a gente vai servir para apresentar ou para vender, que fique bonito, né, gente? Então a gente não quer que isso aqui fique feio. Então eu vou fazer os cortes agora e eu vou limpando a faca, para a própria faca não sujar aqui, tá? Vou fazer as marcações enquanto ele não tá de Perfex. Isso, obrigada. Nem vou me preocupar com a minha mão, é só tirar realmente o excesso de massa aqui da faca. Gente, sério. Aqui a gente só tem um defeitinho, que eu diria que é a marca, que alguém marcou e cortou errado. A trouxa aqui que tava com preguiça de pegar a régua, né? Porque a melhor forma da gente dividir igual, quando a gente quer fatias iguais, é a régua. Mas assim, olha esse pão de mel, olha essa massa. Aí eu vou pegar, ó, vou sujar a mão de novo, né? Olha, vocês estão vendo aqui o quanto isso aqui é macio? Isso aqui é saboroso, gente. Isso aqui é delicioso. Isso aqui desmancha da boca. Dura bastante. Ele tem a medida de canela, cravo, sabe? Ele não é enjoativo. Ele não é doce demais. E pode acreditar, o pão de mel com chocolate só em cima é muito mais gostoso do que o banho dele todo. Porque ele não fica tão doce e não fica com tanto gosto de chocolate. Você sente mais o gosto do bolo de mel, né? Que é o pão de mel. Então eu adoro servir esse pão de mel assim, dessa forma que a gente está mostrando aqui. E sim, se você quiser vender, você pode passar um papel, um plástico filme nele, plástico filme não, um acetato, né? E colocar num saquinho com uma fitinha, ou só dobrar um acetato. Ele vai ficar tão bonito quanto se ele tivesse totalmente envolto em chocolate. Então fica aí a sugestão para você que gosta. Vocês viram que foi fazer uma assadeira. Se você não quer ter todo o trabalho que eu tive de tirar as bordas, desenformar, vai servir em casa, você pode servir
Na assadeira, onde você já assou, você só tira, recheia, põe de volta, cobre com chocolate e deixa ali mesmo. Nem trabalho de lavar a assadeira você vai ter. É um pão de mel fácil de assar e fácil de fazer. Se você lembrar, ele não foi ovo e ele foi feito no liquidificador. Então é isso. Espero que vocês gostem. Façam, preparem, porque assim, realmente, gente, é muito bom. Essa receita maravilhosa. Bom, então eu espero que vocês aproveitem. E quem tiver curiosidade de como a gente tem o mel à nossa disposição, como ele é produzido, como ele é coletado, como ele é armazenado, acompanhe com a gente que a gente vai fazer uma visita a um apiário maravilhoso e a gente vai aprender tudo sobre mel. Beijo! Tadinho, tá rebaixado, amor. E aí, Serginho? Tô tentando ficar emocionalmente preparada para essa aventura. Aventura do mel. Gente, vai iniciar a nossa visita às caixas de abelha, que elas estão ali, ó. E aí elas moram aqui nesse paraíso. A gente tem água, a gente tem cafezal e a gente tem outras plantas aqui. As caixas de abelha, como vocês estão vendo, elas estão bem tranquilas agora. E o Kleber, que faz o manuseio das abelhas aqui na Baldoni, ele vai começar o processo de... Como é que chama isso, Kleber? Esse aqui é a gente fala que é um dos EPIs nossos, né? Sim. Então, esse é o fumegador, a gente produz uma fumaça para a abelha achar que está pegando fogo na colmeia, ela enche o abdômen de mel, ela não tem envergadura para te picar, porque a abelha para picar ela tem que ter envergadura. Tá. Então gente... a fumaça tem esse intuito. É esse intuito, não é espantar a abelha, não é nada. É para ela encher o abdômen de mel e não tem envergadura para picar. Mesmo assim, você tem que ter o EPI. Colocou toda a nossa proteção, todos aqui estão com proteção. Gente, a gente está com quase 10 pessoas aqui, está todo mundo bem paramentado. Isso. Aí é uma fumaça clara, né? E uma fumaça que ela tem a temperatura baixa. Por quê? A gente vai fazer... Também não querer machucar elas, né? Isso, não. A intenção do apicultor é preservar a abelha, nunca a gente vai... nunca o contrário, né? A gente vai sempre trabalhar de uma forma que não prejudique elas. Sim. Então aqui a gente usa, como é a terra do café, a gente usa palha de café nessa fumaça. E faz todo sentido, né? Tá disponível aqui. Isso, ou se não, qualquer material que esteja Sim. disponível ali na propriedade. Sim. Mas aqui é palha de café. Desde que produza essa fumaça clara, né? De uma temperatura baixa. Bom, pessoal, as abelhinhas estão começando a ficar agitadas porque a Luana já passou aqui uma fumacinha para começar o processo e o Kleber vai abrir uma caixa de abelha pra gente. Mas ele tinha umas perguntas para fazer, antes da gente começar. Por que é esse tapete aqui, Kleber? Esse tapete aqui é Não é estético. Não, esse tapete é para evitar submato, né? Claro, tá. E você evita animal peçonhento embaixo da colmeia. Ah, então, tá. Para fazer manutenção de roçada, que isso daí as abelhas elas ficam bem apreensivas com vibração, né? Tá. Seja da enxada ou seja da própria roçadeira. Perfeito. E essa diferença de altura entre as caixas? Tem caixas mais baixas e mais altas? Aqui é o seguinte... Porque a abelha é toda a mesma, certo? A gente tem a mesma abelha aqui, não tem abelhas diferentes habitando aqui. Não, são todas. Certo. Elas só estão em estágios diferentes, né? Essas que estão com uma ou duas estruturas aqui, elas já estão em idade de produção. Perfeito. Já estão produzindo mel. Então, basicamente assim, aqui é o ovado, onde elas decolam e pousam, chama Certo. ovado aqui. Essa estrutura maior aqui chama ninho, onde vai estar as crias que a gente vai ver mais pra frente. E essas duas partes aqui é onde a gente guarda o mel. Tá? Ah, perfeito. E aí, um telhado para proteger da chuva. Perfeito. E a abelha que está aqui produzindo esse mel, qual é o tipo de abelha, É a Kleber? Apis mellifera, é a abelha com ferrão, né? Tá, perfeito. Então a gente vai iniciar o procedimento aqui, ó. Tá. Então é o telhado, né? Sempre o apicultor ele vai jogar fumaça na frente para passar a informação que a fumaça que está pegando fogo, ela vai lá, enche a barriguinha de mel, né? Ela não consegue picar a gente. A gente destaca o telhado dela. Aqui é uma estrutura onde a gente fornece alimentação proteica e energética na época que precisa.
Uhum. Porque na época do inverno, assim, que tá menos flores, é isso? Isso. Então a gente sempre repõe alimentação nelas. Certo. E aqui na parte de baixo, essa é a primeira melgueira, onde vai ter Tá. o mel. E aqui é a segunda melgueira. Tá, eu vou ficar aqui desse ladinho. Isso. Aqui, perfeito. Então, aqui é onde elas começaram a armazenar o mel, tá iniciando a produção de mel. Tá? Certo. Então aqui, ó, já tem favos que estão começando a estar no ponto de produção, tá? Então, essa casquinha aqui significa que o mel ele tá no ponto para colheita, né? Certo. Então aqui é o nosso mel. Quando ela tampou é porque tem mel ali dentro. Ela mel. fecha a cápsulazinha. Fechou é que o mel tá no ponto para colheita, né? Então, E isso aqui, a estrutura é feita de cera, certo, Kleber? isso. Essa estrutura de cera, ela é retirada quando vocês retiram o mel ou ela só é aberta? A gente abre e isso aqui vai numa centrífuga, como se fosse uma máquina de lavar roupa. Certo. Ela gira, Uhum. aí todos esses buraquinhos aqui vão ficar vazios, né? E isso aqui volta para a abelha. Correto. E a abelha enche todo ano. Uhum. Então é aí que o apicultor entra. Certo. A gente facilita a vida da abelha. Ela está numa casa bem fechadinha, né? Protegida de qualquer inimigo, né? Qualquer coisa que venha afetar ela, Sim. formiga e tal, predador natural. Ou seja, tratando bem, na verdade, Tratando né? muito bem. O ambiente onde ela tá é muito cuidado aqui, né? O caminho dela. Isso. Ô Kleber, e uma caixa dessa produz quanto mel? Quanto de mel num ano? Aqui a gente... A colheita, eu não sei como é que chama a retirada do mel. Ela é feita quantas vezes ao ano? Aqui em Espírito Santo do Pinhal a gente tem 3 colheitas, né? 3 vezes ao ano. Isso. Da mesma caixa. Da mesma caixa. Tá. Então, a gente mira mais ou menos uma média de produção de 30 a 50 quilos. Com mel. Numa caixa. Numa caixa. Que incrível, é bastante mel. Essas moças trabalham, hein? Trabalha. Uhum. Cada abelhinha dessa visita 1000 flores por dia. Uau! Sério? É muita coisa! Cada uma delas aqui, ela sai, visita 1000 flores no dia e volta. Então aqui a gente tem de 50 a 60 mil abelhas. Certo. Então aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura de cria delas. Então aqui é onde está os filhotinhos delas. Nossa! Então aqui são as abelhas, né? Uhum. E aqui eu já vou mostrar uma diferenciação de casta para vocês, ó. Certo. Essas menorzinhas aqui, ó, são as operárias. Tá. Esse grandão aqui, onde está a ponta do formão, é o zangão. Uhum. Esse é o zangão nosso. Dá pra ver, ele é maior. Ele é bem maior, é o macho. Esses machos aqui vai ter mais ou menos de 300 a 500 machos numa colmeia dessa. Uhum. Operária 60 mil e uma rainha única e exclusiva. Perfeito. Então aqui na parte de baixo vai ter as crias. Essa casquinha marronzinha aqui é cria que está pronta para nascer. Uhum. Se você filmar aqui, ó, elas estão se desenvolvendo, essa branquinha aqui. Então é o filhotinho começando a se desenvolver. Certo. Tá? Perfeito. Muito lindo. Então, Incrível. isso. Então a dinâmica delas a gente faz essa estrutura, chama Langstroth. Uhum. É um monge que desenvolveu essa estrutura, né? E de caixilhos móveis. Então eu consigo trabalhar a colmeia inteira sem prejudicar, sem estragar nada. Uhum. Então, ó, tirei aquele quadro, eu posso tirar o outro. Então a gente sempre vai estar olhando aqui de modo a trabalhar com as abelhas que tenha bastante operária. O apicultor, a gente fala, a gente não produz mel, a gente produz abelha. Então a gente precisa ter a operária trabalhando. Então aqui está início de safra, então elas começam a fazer postura. Lá dentro do favinho, se você focar, tem uma estruturinha branca aqui, ó. São as crias, os ovinhos. Uhum. Então é na onde elas vão se desenvolver, ela cresce. Bom, então aqui todas são fêmea menos o zangão, inclusive a rainha. Tá? Certo. Os operárias, a rainha são fêmeas, o zangão é o macho. Qual que é a diferença da rainha e da operária para o zangão? O zangão ele é só o óvulo, ele não tem fecundação de espermatozoide. Então ele é igualzinho à mãe dele. E a operária, não, ela tem o óvulo e o espermatozoide. Diferença da operária para a rainha, que a rainha ela se alimenta de geleia real, ela é bem maior, né? E ela sai da caixa, faz o voo nupcial, cruza com outros zangões da natureza e volta com um espermatozoide na espermateca, que é um órgão dela, e ela vai dar origem às operárias.
As operárias... Mas ela consegue, então, reservar um grande número de espermatozoides aí para nessa... 5 anos de vida. Uau! 5 anos A de vida. rainha vive muito mais, porque antes da gente começar aqui, você estava me falando que elas vivem em média 30 dias. 30 dias é operária, a rainha vai durar 5 anos. Nossa, Aí certo. É por conta do consumo de geleia real, né? Então, além do mel, a gente tem produção numa colmeia dessa de cera, que é praticamente essa estrutura aqui, a estrutura branquinha de cima, e de própolis. Que a gente, nessa caixa aqui, vai estar aqui na lateralzinha. O própolis é isso aqui, ó. Esse não é o própolis verde ainda. A gente vai abrir uma outra colmeia que tem. Esse é o própolis marrom. Bom, gente, e aí eu tô aqui com o Daniel. O Daniel é diretor da Baldoni. E eu queria saber, a gente estava aqui, né, visitando toda a produção. O Kleber estava explicando pra gente que a gente tem o mel, a gente tem a cera, a gente tem a geleia real, a gente tem o própolis. E a gente tem o pólen. Na produção, então são 5 ou 6 produtos, né? Nessa produção do mel da Baldoni, qual é o foco de vocês? Vocês trabalham mais com mel? Vocês também trabalham com geleia real, com própolis, com cera? Como é o uso dessas outras coisas envolvidas? Não sei se chama subproduto, como é o nome correto? Não, nós chamamos de produtos do universo da colmeia. Perfeito. A Baldoni basicamente, prioritariamente utiliza o mel como um produto de base para o desenvolvimento da empresa. Porém, a gente utiliza bastante própolis. Hoje a Baldoni está muito bem dividida nos canais alimentar e no canal farmacêutico. Então, o mel acaba seguindo muito bem nesse canal alimentar. Até o ano mais ou menos de 2016, 2017, a nossa população ela viu o mel como medicamento. E a gente tem um orgulho muito grande de falar que nós desenvolvemos a categoria de mel no varejo alimentar, levando o mel para a mesa das famílias mais como um alimento do que como um medicamento, fazendo com que o consumo seja relativamente homogêneo durante todo o ano. E os outros produtos, o pólen, a geleia real, o própolis, a pitoxina, que é o veneno de abelha. A pitoxina ela é um produto, né, que ele é um anti-inflamatório natural, muito potente e utilizado muitas vezes como um anti-idade. Né? Ele, assim como o Botox, ele é a toxina do Clostridium botulino, né, e ajuda no estímulo da formação de colágeno, a pitoxina faz a mesma coisa. Perfeito. E funciona muito bem. Então, uma maravilha o que a gente tem ali dentro. São produtos diversos que podem ser utilizados como anti-inflamatório natural, como é o caso do própolis, como cicatrizante, enfim. É muito rico, né? Muito rico. É incrível, é muito bonito. E é muito bonito. O Kleber está aqui numa tentativa, pessoal, de mostrar pra gente uma abelha rainha. A gente está muito curioso com isso e ele está se esmerando e desdobrando aqui para mostrar ela pra gente. Cada módulo nosso tem 200 colmeias. Então aqui a gente está vendo um apiário. Um apiário, né, um módulo é formado por 5 apiários. Cada um desses tem 20 colmeias, formam lá o volume de colmeias que a gente precisa. E o nosso objetivo, né, que nós estamos caminhando para isso, é chegar em 20, 25 mil colmeias. Então hoje a gente tem colmeia aqui em São Paulo, nós temos estruturas como essa no Rio Grande do Sul, Triunfo, nós temos em Trindade, nós temos no Piauí, enfim, a gente tem alguns lugares espalhados. Cada um dá um produto diferente. Então, e a exemplo, área, tipo assim, que área você precisa para ter essa quantidade de caixas? Tipo, tem um hectare, eu posso ter um... Não, depende, isso não é uma regra. A regra é o pasto apícola. São as árvores, né, que eu tenho, as flores que eu tenho disponível para o volume específico de abelha. Então muitas vezes eu posso ter uma mata bastante densa, mas essa mata não ela tem não flores. tem flores. Flores ela vai ter, mas ela não tem flores que tem néctar para a produção de mel. Entendi. E em contrapartida também, às vezes eu tenho áreas menores com um pasto mais rico. Por então, isso essa diversidade de locais que você busca. Então, esse é um apiário que ele está próximo de eucalipto e está próximo de silvestre. Então aqui a gente tem Mata Atlântica, no bioma Mata Atlântica, então a gente tem mel silvestre, a gente tem mel de eucalipto, dependendo do período do ano, porque as flores florescem, né, estão aptas para que seja colhido o néctar em períodos distintos do ano. Sim.
Eu imagino que na primavera tenha mais flores, é como ele falou, né? Tem até um local onde tem até uma reserva de alimento aí para elas numa época de escassez. O ano todinho, né? Durante todo o ano você tem alguma flor que tá, por exemplo, em janeiro, fevereiro. É que às vezes a gente não enxerga com um olhar, como é que eu vou falar, um olhar leigo, a gente não enxerga, né? Que a flor, às vezes a flor é marrom, às vezes ela é verde, a gente não vê. A gente só vê a flor cor-de-rosa, né? Amarela. E assim, nós temos, por exemplo, um outro apiário próximo daqui que está em laranja. Então é um pomar de laranja. As flores de laranja estão começando a abrir agora. Então nos próximos 45, 60 dias é o momento da colheita de mel de flores de laranjeira. Mel muito aromático, muito bom, bastante apreciado e bem procurado aí pela população. Ele é mais clarinho, né? Mais claro. O mel da laranjeira. As cores, então o mel de eucalipto é um mel mais escuro. O mel de laranja é mais claro. O mel de cipó-uva é um mel ainda mais claro, é um mel um pouquinho mais rico em frutose do que a glicose. E o mel basicamente é a combinação desses açúcares, né? São carboidratos, a abelha vai lá e busca sacarose. E essa sacarose ela é quebrada em glicose e frutose. Aí, inclusive, essa quebra de glicose e frutose está diretamente relacionada ao processo de cristalização. Então, o mel tende a cristalizar aqueles méis que têm um volume maior de glicose em relação à quantidade de frutose. Eles tendem a cristalizar, né, a fazer o açucarado que as pessoas falam, mais fácil do que méis que são mais ricos em frutose, como, por exemplo, o mel de cipó-uva. Tá. Bom, agora o Kleber vai mostrar pra gente o própolis, vai pegar pra gente um pedaço de favo, a gente vai degustar o mel direto do favo, que é um super privilégio. Aqui? Não aqui. O Turnã tá aqui, né, gente? Vocês estão escutando essa voz enxerida? É o Turnã. O Turnã está presente aqui, ele veio. Mostra ele daqui da metade para baixo, Serginho, ó. Nosso Turnã aqui, ó. Ele veio participar e causar no apiário. Então esse aqui é o própolis, Isso. Esse... Quando nós compramos ele não está assim, então ele passou por algum processo de limpeza, assim. Isso, esse componente aqui ele é extremamente limpo. Perfeito. Isso aqui é fungicida, bactericida, é um componente especial. O que acontece? Elas fecham a frestinha da colmeia toda com isso aqui para não ter contaminação lá dentro. Porque lá tem cria, tem mel e proteína. Então tudo que a bactéria precisa também tem ali dentro. Claro, verdade. Isso aqui que mantém todo o equilíbrio da colmeia. É o própolis. Então agora a gente ainda... Mas a indústria não deixa ele assim para nós, né? Não quis chamar de sujo, eu quis dizer que ele tem uma cor escura, ele é de uma aparência diferente do que a gente está... Esse aqui é um que na verdade a gente consome o própolis diluído, né, Kleber? Isso. Se vocês olharem aqui no sol, ele está começando a ficar verde, porque o alecrim está começando a abrir o broto dele. Né? Então ele pega, o própolis verde é do alecrim. Ah, que bacana, então, que legal. Começando a ficar verde, que é o verde que a gente consome geralmente. Né? Então esse é o própolis, incrível. Super concentrado, né, gente? Porque a gente come nem sei quantos gramas disso quando a gente tem um tubinho de própolis para espirrar. Ah, sim. Deixa eu achar. Miligramas deve ser. Kleber, esse aqui tá lindo, né? Aqui então a gente tem um favo bem cheinho de mel. Tá pesado isso aqui. Mais ou menos aqui vai ter uns 2 kg de mel, mais ou menos. Uau, que maravilhoso, muito lindo. 1,5 kg, 2 kg. Certo, muito lindo. Esse aqui é mel de açapeixe, né? É a entrada de florada agora que a gente teve açapeixe. Então esse é o mel que a gente vai ter na gôndola em breve aqui. Maravilhoso, e a gente vai poder provar um pedacinho desse favo incrível. Isso. Aqui o produto 100% natural, vai da abelha, passa só nas nossas máquinas para envasar e está na sua mesa. Esse produto aqui é o mesmo que está na bisnaguinha. Maravilhoso, maravilhoso. Kleber, obrigado por enquanto. A gente já pode provar? Pode, vamos lá? Vamos lá então.
Pessoal, então depois dessa experiência maravilhosa que o pessoal aqui da Baldoni propiciou pra gente, o Kleber vai dar um pedaço desse favo lindo e maravilhoso pra gente provar. Ele foi retirado aqui, ele vai ser centrifugado numa casa de mel e daí ele vai pra indústria para ser evasado nos potinhos. Correto. É o mesmo mel que vocês comem no potinho, lá na bisnaguinha da Baldoni, é esse daqui. A única diferença é que ele passa por um processo que a gente tira o mel dessa estrutura e essa estruturinha vai voltar para a abelha, para elas poderem encher de mel na próxima safra. Sim. Então, aqui ó, favinha de mel nosso. Pode pegar, que delícia. Pode pegar. Vou pegar metade, Kleber, que eu sei que aqui tem muito mel, hein? Tem bastante mel esse daí. Você quer cortar? Vou segurar aqui para você, para ver. Vou morder então. Bom, gente, a gente encerra aqui então essa visita ao apiário da Baldoni. Agradecemos a todos vocês pela essa atenção e por ter aberto as portas pra gente, né? Foi uma experiência incrível pra gente, a gente nunca tinha vivenciado algo assim. E ainda provar depois esse mel maravilhoso, a gente só tem a agradecer. Obrigada mesmo, pessoal. A gente que agradece a preferência de todos aí. Experimentem o mel da Baldoni, o mel que é esse aqui que vocês estão vendo. A única diferença está na bisnaguinha. Então, prova o nosso mel aí e parece que vai ter receita, né, com o nosso mel. Vai ter receita. É isso aí. Pão de mel, bom. Isso aí, a gente agradece. Você faz também, você cozinha? Ah, um pouquinho. Mas dá uma olhada lá que você vai gostar de fazer. Pão de mel de minuto, super fácil. É isso aí. Até, gente. Tchau, tchau.